Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, restantes membros do Governo. Sr. Ministro, nós temos uma divergência de fundo relativamente àquilo que é a concepção de sociedade e aquilo que são os caminhos para o nosso país. Para o PCP, mais salários, mais direitos, menos horário de trabalho dado ao progresso tecnológico que existe, equivale a progresso, a mais emprego e crescimento, bem como a desenvolvimento da nossa sociedade. O Sr. Ministro, o que aqui anuncia é precisamente em sentido contrário. Ataca direitos, ataca salários, aumenta o horário de trabalho, aumenta a exploração de quem trabalha e isso terá como consequência, única e exclusivamente, mais desemprego, mais recessão, mais retrocesso e mais dependência externa. As sucessivas alterações à legislação laboral, Sr. Ministro, basta analisá-las ao longo da história do nosso país, desde as malfadadas alterações ao Código de Trabalho levadas a cabo pelo governo de Mário Soares, bem como as mais recentes de Bagão Félix, PSD, CDS, PP, Vieira da Silva, do Partido Socialista, e agora estas alterações, têm sempre o mesmo argumento em cima da mesa. É uma suposta rigidez do mercado laboral, é a necessidade da competitividade, é a necessidade de criar mais emprego e mais produtividade. Analisando as sucessivas alterações à legislação laboral, sabe o que é que aconteceu, Sr. Ministro? Mais desemprego, mais recessão e conduziram-nos precisamente à situação que hoje enfrentamos, de dependência externa e dificuldades. Aliás, há um artigo que saiu na Comunicação Social recentemente, que dá nota que as sucessivas alterações à legislação laboral tiveram sempre como consequência um forte impacto no salário dos trabalhadores e, portanto, o agravamento da exploração e das injustiças do nosso país. O Sr. Ministro que propõe de grandes medidas, não querendo desvalorizar a grande medida que anunciou e que é novidade para mim, que é a Jéssica, mas as grandes medidas que introduz naquilo que é a nossa legislação laboral é a redução das indenizações em caso de despedimento para todos os trabalhadores, novos e velhos. É o despedimento por inadaptação. Diz o Sr. Ministro que não quer colocar em causa a justa causa, mas está a colocar, Sr. Ministro, porque despedimento por inadaptação, em que se permite ao patrão despedir porque o trabalhador não cumpriu os objetivos previamente fixados pelo mesmo patrão, é a mesma coisa que dizer que o patrão fica com a possibilidade de despedir quando bem entender. Porque ele fixa os objetivos que entender, fixa objetivos impossíveis e o trabalhador jamais em tempo algum conseguirá cumpri-los. Mas o Sr. Ministro até fala em despedimento por quebra de produtividade. Como é que avalia a quebra da produtividade? Ou quebra da qualidade da produção? Isto não é despedimento sem justa causa, isto não é despedimento por razões objetivas, é por razões claramente subjetivas, inconstitucionais e são altamente violadoras daquilo que é a noção básica de direito de trabalho. E, portanto, nós consideramos que estas alterações são absolutamente inaceitáveis porque violam claramente a Constituição e aquilo que é o direito português e a expectativa dos trabalhadores portugueses. Mas, aquilo que o Sr. Ministro anuncia, financiar o patronato durante 6 meses, pagar o IAS, 419 euros aos patrões por cada trabalhador contratado. E ainda por cima tem esta nota, Sr. Ministro, que diz que, independentemente da figura utilizada, é dado dinheiro. Então, um patrão que contrate por 6 meses, durante o período em que é dado este dinheiro de 419 euros, um contrato precário, no final do contrato precário despede, e, portanto, o patrão fica com um trabalhador que paga praticamente, de borla, em que apenas paga 66 euros por mês. Isto é absolutamente inaceitável. Ó, Sr. Ministro, dê logo o dinheiro. Deixe-se lá de coisas. Dê logo o dinheiro ao patronato. Entregue de mão beijada, que é mais honesto do que estar a fazer esta trafolhice. Digo mais, Sr. Ministro. O Sr. Ministro ataca a contratação coletiva, pondo as comissões de trabalhadores com apenas empresas até 250 trabalhadores a negociar salários, horários, etc. Este ataque à contratação coletiva é absolutamente inaceitável. Até aqui eram os sindicatos que negociavam. E o que o Sr. Ministro quer, e porque sabe muito bem, é que as comissões de trabalhadores não têm as condições para enfrentar a ofensiva que está em cima da mesa. E, portanto, querem fragilizar atacando os sindicatos e, por outro lado, fragilizar a posição negocial dos trabalhadores. O Sr. Ministro altera o banco de horas. Mais desregulamentação do horário de trabalho. É trabalhar mais sem pagar um cêntimo que seja. O Sr. Ministro pretende a redução do montante pago a título de horas extraordinárias. Reduz para metade o tempo pago a título de trabalho extraordinário e elimina o dia de descanso compensatório. Um roubo autêntico aos direitos dos trabalhadores. E como se isto já não fosse suficientemente mau, o Sr. Ministro o que é que anuncia? Ataca ao subsídio de desemprego. Quer dizer, uma situação em que temos uma gravíssima situação de desemprego, em que os trabalhadores não arranjam soluções. O que é que pretende fazer? Reduzir de 3 anos para 1 ano e meio.
e, ao longo do período de atribuição, reduzir progressivamente o subsídio de desemprego. Qual é o objetivo? Eu digo-lhe qual é o objetivo. É que um trabalhador sem proteção no desemprego é mais fácil de impor contratos precários, é mais fácil de impor salários de miséria, e é isso que o Sr. Ministro quer impor no nosso país. É a miséria e o retrocesso social. Por fim, o Sr. Ministro quer alterar o horário de trabalho. Mais meia hora de trabalho por dia é uma medida que nós consideramos absolutamente inaceitável e que vai levar à luta determinada dos trabalhadores. Pode contar com ela. E se acredita que não há classes sociais, espere sentado e veja já a greve geral dia 24, que vai ver o que é a luta de classes. E depois lhe digo, as 8 horas de trabalho por dia é uma conquista histórica dos trabalhadores portugueses. E isso representa, sabe o que é que acrescentar mais meia hora representa para os trabalhadores portugueses? É passar de 40 para 50 horas por semana. São mais 16 dias de trabalho por ano de graça. São uma quebra do salário de 6,25%. O Sr. Ministro, com esta medida, dá ao patronato português 7 mil milhões de euros para o patronato. É dinheiro em caixa para o patronato. Mas esta medida vai criar desemprego, porque as empresas vão precisar de menos trabalhadores para fazer o mesmo ou fazerem mais. E, portanto, o Sr. Ministro está a contribuir para a produção de desemprego no nosso país. E, portanto, o Sr. Ministro agrava de forma absolutamente inaceitável a exploração de quem trabalha. Sr. Ministro, para que se perceba a gravidade desta medida de mais de meia hora de trabalho por dia, importa lembrar o processo histórico que levou a esta conquista dos trabalhadores. O princípio das 8 horas de trabalho por dia foi fixado pela OIT no século XIX, Sr. Ministro. Em Portugal, os trabalhadores portugueses conquistaram, no setor do comércio e indústria, as 8 horas de trabalho por dia em 1919. Os últimos trabalhadores a conseguirem as 8 horas de trabalho por dia foram os trabalhadores agrícolas, em 1962, Sr. Ministro, em plena ditadura fascista, com a repressão toda. Os trabalhadores agrícolas conseguiram conquistar as 8 horas de trabalho por dia. Sr. Ministro, morreram muitos trabalhadores para conquistar as 8 horas por dia. Houve muito sangue derramado para que este direito fosse uma realidade no nosso país. E é essa a gravidade do retrocesso que o Sr. Ministro quer impor no nosso país. E não é por acaso que o Sr. Ministro já vai enfrentar a luta dos trabalhadores no que diz respeito à greve geral de dia 24 de novembro, porque ela é uma das respostas necessárias para esta ofensiva que é absolutamente inaceitável. Sr. Ministro, o problema da competitividade não reside nos trabalhadores. Não reside nos direitos de quem trabalha, por muito que o Sr. Ministro possa pensar nisso. É um problema da organização das empresas, de investigação, inovação, investimento, modernização. E o Governo, o que é que faz? Apenas ataca quem trabalha. É absolutamente vergonhoso. Por fim, Sr. Ministro, Sr. Presidente, o Sr. Ministro tem um país em que existe mais de 1 milhão de desempregados. Todos estes desempregados provam que é fácil despedir em Portugal. 1 milhão de trabalhadores provam que o problema não é a legislação laboral. Em vez de medidas para promover a economia, o crescimento, a produção nacional e assim combater o desemprego, são medidas para facilitar os despedimentos, torná-los mais baratos e assim aumentar a exploração de quem trabalha e o desemprego. Estas medidas, Sr. Ministro, não resolvem nenhum dos problemas do nosso país. Apenas permitem que os ricos fiquem cada vez mais ricos. E, Sr. Ministro, como os ricos estão cada vez mais ricos? As últimas notícias que vieram a lume, os ricos aumentaram as suas fortunas em 17,8%. Sr. Ministro, não se preocupe com os milionários e os mais ricos do nosso país. Preocupe-se com os trabalhadores. E é isso que não faz, infelizmente, no nosso país. É que os ricos estão-se a safar também. Não precisam de ficar cada vez mais ricos. E, portanto, o Sr. Ministro fica aqui com a acusação. O Sr. Ministro vai ser responsável por afundar ainda mais o país e pode contar com a luta determinada dos trabalhadores portugueses e do Partido Comunista Português. E, portanto, no dia 24 de novembro, o Sr. Ministro pode ter aqui as maiorias todas que entender, pode ter o PS até ao seu lado, o PSD e o CDS, mas a luta de classes lá fora, na rua, nas empresas, vai ser dura e determinante para parar este caminho que o Sr. Ministro quer impor ao nosso país, que é um caminho de desgraça e de afundamento daquilo que é o nosso desenvolvimento nacional. Disse.